Olá a todos, graça e paz. Estou aqui começando mais um vídeo aqui no canal Convicto Sou. Seja muito bem-vindo. É uma enorme satisfação poder trazer para você mais um conteúdo, trazer para você mais um momento de reflexão, um momento de palavra. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Quero te convidar, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no nosso canal, para você estar assim por dentro de tudo aquilo que eu postar neste canal. Para isso você precisa ativar o sininho para todas as notificações. Então ative o sininho para todas as notificações, para você receber aí tudo quando eu postar no seu aparelho celular, tá ok? Deus abençoe desde já a sua vida por clicar neste vídeo, está nos acompanhando. Quero compartilhar com você uma palavra da parte de Deus, que se encontra lá no livro de Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6. Vamos estar lendo apenas um versículo para a nossa meditação, que é o versículo 45, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Bom, é uma passagem muito bem conhecida, poderia até dizer que é uma das passagens que está sendo muito citada no nosso tempo atual, onde nós estamos vivendo aí esse tempo de pandemia. E quantas mensagens não surgem dentro deste texto acerca de Jesus, quando ele ali manifestou um sobrenatural, caminhando por cima das águas. Jesus, no meio de uma tempestade, onde os discípulos estavam no barco, Jesus aparece ali andando por cima das águas, e você já ouviu muitas mensagens dizendo sobre isso, que Jesus é o Deus que anda por cima das tempestades, que Ele acalma as tempestades. Então não se preocupe, queridos, tudo isso é a pura verdade. O nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sim tem todo este poder. Ele tem o poder de acalmar as tempestades, Ele tem o poder de tranquilizar momentos agitados, momentos turbulosos. Mas no texto de hoje, eu quero chamar a sua atenção para algo a mais. Nós lemos apenas um versículo, que foi o versículo 45, e nele eu quero focar. Percebe que nesse versículo 45, o autor, a saber, Marcos é o autor. Marcos traz essa mensagem para um povo que não estava ali junto com o povo de Jesus, não eram os judeus, um povo que estava distante do conhecimento de Jesus. Ele traz essa mensagem para ganhar a estes também. E dentro do versículo 45, você pode observar aí na sua Bíblia, se você estiver ela em mãos, ou em algum momento, ou no momento atual agora que estou lendo. Olha, diz assim o versículo 45: Logo a seguir, compeliu Jesus a seus discípulos que embarcasse no barco, enquanto ele iria despedir a multidão. Nesse versículo nós temos Jesus, nesse versículo nós temos os discípulos, nesse versículo nós temos a multidão. Aqui Jesus dá uma ordem aos discípulos. A ordem de Jesus foi: olha, eu quero que vocês entrem no barco e passem para o outro lado. Esta foi a ordem de Jesus. O outro lado seria a Betsaida. Esta foi a ordem. Jesus então disse: olha, enquanto vocês vão para o outro lado, eu vou ficar aqui para despedir a multidão. Porque Jesus havia feito o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Jesus tinha acabado de alimentar mais de 5 homens, fora crianças e mulheres. Jesus tinha acabado de fazer um milagre extraordinário ali na presença de todos os discípulos. E após isto, Jesus então dá esta ordem aos discípulos. Se você for ver em algumas outras traduções, principalmente na NVI, vai dizer que Jesus ele insistiu para que os discípulos pudessem embarcar e ir para o outro lado. Isso dá a entender que os discípulos não queriam deixar Jesus.
Isso dá a entender que os discípulos não queriam deixar Jesus ali e embarcar sozinho para o outro lado, só que a ordem foi dada. Jesus tinha dado uma ordem. Jesus deixou que a multidão que ele estava pudesse estar sobre o comando dele em questão de liberá-los. Queridos, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, queridos ouvintes. Nós temos aqui a obrigação dos discípulos e nós temos aqui uma missão. Vamos analisar apenas este versículo, tá certo? Nós temos aqui a missão de Jesus e a missão dos discípulos. A missão dos discípulos era ir para o outro lado. A missão de Jesus aqui foi despedir a multidão. Parando para refletir nisso, nós, dentro deste campo de explicação, os discípulos, na verdade, a multidão que ele estavam saciadas, porque havia de participar daquele milagre da multiplicação dos pães e peixes. Aquela multidão estava saciada, a sua fome estava saciada, eles estavam de barriga cheia. Jesus iria despedi-lo. Meditando nisso, eu parei para observar que quando Jesus diz que iria despedi-lo Jesus meio que estava querendo dizer, olha, agora chegou a hora, isso dizendo para a multidão, agora chegou a hora de vocês ir para os seus aposentos. Vocês passaram todo este tempo aqui, mas agora chegou a hora de cada um ir para o seu afazer, cada um ir para a sua casa. Chegou a hora de cada um de vocês ir fazer o que customariamente fazem. Cada um vai voltar ao seu trabalho, cada um vai voltar às suas atividades. E parando para analisar isso, eu parei para ver que a gente, quando está trabalhando pela manhã, ao trabalhar, a gente trabalha ali mesmo com o estômago meio que vazio, a gente está trabalhando com todo o esforço, mas percebe quando a gente almoça, dá aquela leseira, dá aquele cansaço, dá aquela meia que a gente fica com aquela meia preguiça, né? Vontade de espreguiçar, vontade de deitar. Todo aquele que alimenta, que está com o seu estômago cheio, a última coisa que ele quer no momento ali é trabalhar. A última coisa que ele quer é voltar à atividade. É natural isso. Você, quando volta do seu trabalho, tem aquele almoço e você almoça, enche a barriga e dá vontade de deitar no sofá, tirar aquele cochilo. A última coisa que você pensa é de voltar às atividades. E aqui estava a missão de Jesus, de fazer com que aquela multidão voltasse às atividades que antes faziam. E a obrigação dos discípulos era ausentar-se, era ir para o outro lado. E a reflexão que eu trago para vocês, queridos, dentro disso é que vocês não precisam se preocupar com a multidão. Vocês não precisam se preocupar com a numerosidade, com o que a multidão pensa, com o que a multidão deve fazer, como a multidão deve se comportar. Isso não é a missão, não é a sua missão. Dentro do texto, a missão dos discípulos era apenas ultrapassar de um lado para o outro, e nisso eles deveriam focar. Nós observamos na NVI que eles tiveram uma resistência, mas Jesus meio que insistiu, dizendo, olha, concentre na missão que eu dei para vocês. É tão simples, ir para o outro lado. Vocês não devem se preocupar com a maioria. Vocês não devem ir junto com a multidão. Deixe que Jesus cuide da multidão. Jesus aqui, ele se responsabilizou em cuidar da multidão. Deixa que a multidão cuide eu. Deixa que da multidão eu venha despedi-los. E assim Jesus fez. Mas vamos mais adiante. O texto vai dizer mais nos versículos que vão adiante desse, que os discípulos então embarcaram no barco. Então começaram a navegar para o outro lado. Só que no meio do mar, enquanto eles estavam navegando, surge de repente uma grande tempestade ali. E os discípulos então estão diante
de um esforço muito maior do que quando começou a caminhada. Na maioria das vezes, a caminhada começa meio que prazerosa, parece que vai tudo bem, mas acontece no meio da caminhada as dificuldades, acontece no meio da caminhada os ventos assoprarem. Isso está sujeito a todo tipo de pessoa. Se você é dessa terra, é natural que você vai passar por um tipo de dificuldade, você vai passar por algum tipo de aflição, mas eu quero que você entenda algo que os discípulos passaram para nós. A persistência, o foco em obedecer uma palavra de Jesus. A palavra que ele recebeu de Jesus, que eles receberam de Jesus foi: ir para o outro lado. Não importa o que acontecesse no meio do caminho, não importa a tempestade que surgisse no meio do mar, a missão deles era chegar do outro lado. O texto, Marcos vai dizendo que Jesus estava no monte, que ele subiu para orar, enquanto os discípulos estavam atravessando, e lá de cima Jesus observou que quando eles estavam no meio, a tempestade veio. E aí então eles começaram a remar com muita dificuldade. Eles poderiam dizer: olha, o vento está soprando contrário, se nós voltar para onde nós viemos, vai ser mais fácil o nosso trajeto. Se nós voltarmos da beira no caminho para trás, vai ser mais fácil. Mas eles não fizeram isso, sabe por quê? Porque eles tinham uma missão. Jesus tinha confiado a eles uma missão de chegar do outro lado. E para isso, não importasse o que surgisse, eles iriam perseverar. Marcos vai dizendo que eles insistiam, que eles remavam com muita dificuldade. E diante dessa dificuldade, e a perseverança deles em chegar do outro lado, em cumprir com a missão que Jesus lhes confiou, o texto vai dizendo então que Jesus começa a movimentar-se da terra onde ele estava e vai em direção aos discípulos. Já na outra madrugada, os discípulos olham e veem que Jesus está se aproximando deles. Automaticamente, naquele momento, eles se assustam por pensar que fosse um fantasma que estava ali. Mas era Jesus se aproximando deles. E a palavra de Jesus para eles foi: acalma, sou eu. Queridos, o que eu tenho para vocês aqui é que nós que recebemos a missão de Cristo, nós devemos focar nessa missão de Cristo. Estamos vivendo um tempo, sim, um tempo difícil, onde o vento ou os ventos têm soprado para que nós venhamos parar. Mas eu quero que você entenda, a missão que Deus te confiou, Ele te confiou para que você prossiga até o fim. Só vai terminar essa missão se você chegar até o objetivo. Enquanto não chegar lá, não importa o que surja no teu caminho, não importa o que apareça diante de você, não pare, não estacione, não volte para trás, prossiga com a sua fé ativa, prossiga com a sua fé avante. Não olhe para a multidão, não se preocupe com a numerosidade. Talvez você esteja assustado com os números, talvez você esteja assustado com a situação, com a multidão, mas entenda, deixe que a multidão, Deus irá cuidar. Não se preocupe com a multidão, se preocupe em focar a tua atenção na missão que Deus te deu, no chamado que você tem diante do Senhor. Nesses tempos, existem muitas pessoas que estão paradas, cristãos, pregadores, que se titularam pregadores da palavra de Deus, mas por conta de uma tempestade que surgiu, pararam de pregar, pararam de levar a mensagem de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não pare, continue remando como aqueles discípulos, mesmo com dificuldades, não para. Deus, Ele está de olho na tua perseverança. Deus, Ele está de olho nessa tua garra de conseguir chegar a teu objetivo. Persevere, perseverar é necessário. Vai até o fim,
Foque no chamado que Deus te deu. Não deixe estacionado o teu chamado. Se você tem um chamado de levita, de cantar, faça isso. Não pare de pregar. Persevere. Persevere. Como aqueles discípulos perseverou em remar, mesmo com dificuldades, mesmo como quando tudo estava ao contrário da viagem deles, eles perseveraram. Mesmo se eles não iriam conseguir chegar a Jesus, então apareceu e fez com que eles chegassem até lá. Na hora certa, quando você não puder mais, tenha certeza, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Ele vai fazer com que você consiga chegar no objetivo, chegar aonde você precisa chegar. Mas para isso você precisa levantar a cabeça e perseverar. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, que você possa ficar com essa meditação. As dificuldades vão vir, sempre vão vir, mas você deve focar no teu chamado. Você deve focar na missão que Deus te deu. Não deixe estacionado, não espere o vento passar. Persevere, reme. Amém? Deus abençoe a sua vida. Estarei fazendo uma oração pela sua vida. Você, onde você estiver aí, curve a sua cabeça. Talvez você tenha parado há alguns tempos, talvez todo esse momento de pandemia que nós estamos vivendo nesse século, neste tempo, você tem estacionado, você parou até de buscar a Deus, você se sente aí fraco na sua casa, você não sente mais força. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, porque tem um Deus nos céus que está de olho em você, e Ele espera de você uma ação de obediência. Deixa que os demais Ele cuida, deixa que das dificuldades Ele cuida, e sabe que aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Soberano Deus, eterno Pai, te glorificamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Te glorificamos porque mesmo em meio a dificuldades, o Senhor sempre é o Deus conosco. Sabemos que nós estamos sujeitos a tudo nessa vida, Senhor. A caminhada, ela surge muitas dificuldades, e muitas dessas dificuldades têm levado muitas pessoas a se estacionarem, a pararem, a desfocar daquilo que deveriam estar focados, Senhor. Mas eu te peço, Pai, pela Tua graça, que o Senhor anima este amado ouvinte que está me ouvindo agora. Que o Senhor venha tocar e despertar nele a missão que o Senhor o deu. Que mesmo em momento de crise, mesmo em momento de dificuldade, mesmo no momento da tempestade, prosseguir avante é preciso. Continuar andando é preciso. Espírito Santo, visita o coração dessa pessoa e alegra-o e faz dele um mais que vencedor em Ti, para que este possa conseguir chegar do outro lado e lá fazer prodígios com a Tua presença e lá presenciar grandes feitos do Senhor. Te glorifico pelo que Tu és, te glorifico desde já pelo milagre que o Senhor está causando na vida desse amado ouvinte. Em nome de Jesus, amém.